observarem essa questão da montagem, né, de uma pilha, da pilha de Daniel. Né? O que seria a pilha de Daniel? Pilha de Daniel é uma pilha no qual eu tenho em um compartimento, né, eu tenho cobre e zinco. Isso aí, uma plaquinha de cobre, que chama de eletrodo de cobre, né? Um eletrodo de cobre mergulhado numa solução de cobre, e no outro compartimento eu tenho uma placa de zinco mergulhada numa solução de zinco 2+, né? Então aqui, só para vocês verem, né, como a gente não tem como mostrar no laboratório, como é que seria a montagem da pilha na real mesmo aqui, né? Vou dar um play aqui rapidinho, para vocês visualizarem essa montagem aí. Bom, beleza. Viram aí, né? A montagem do que seria a pilha de Daniel, né? E a função de cada uma dos componentes da pilha em si, né? Seria basicamente essa, né? A montagem da pilha. E aí, não sei se vocês perceberam que lá na montagem eu tinha uma variação lá de voltagem na DDP, né? Que tá dando um pouco diferente do que tá dando aqui no visor aqui, né? Dessa imagem, né? Isso tem um motivo, a gente vai discutir o motivo dessa diferença. Mas basicamente, né? Só repetindo o que eu falei na terça-feira, né? O que está acontecendo? Bom, a pilha é um fenômeno eletroquímico, né? Espontâneo. Espontâneo, ou seja, eu não precisei forçar a reação para que ela acontecesse. Ela aconteceu naturalmente, né? De modo que o zinco aqui, a plaquinha de zinco, né? Que está no seu estado de oxidação zero, porque é uma substância simples da plaquinha. O zinco se transforma em zinco 2+, e libera 2 elétrons, né? Então, a plaquinha de zinco, como está liberando os elétrons aqui, ó, funciona como o polo negativo da minha pilha, né? Funciona como polo negativo. Então, eu tenho
polo negativo. E aqui, essa aqui é uma reação chamada reação de oxidação. Né? Está perdendo elétrons. E na oxidação, numa pilha, num sistema eletroquímico qualquer, oxidação a gente chama de anodo, ou ânodo, tá? Anodo ou ânodo. Sempre, sempre, tá? Sempre vai ser o anodo. A oxidação vai ser o anodo. E ele é o polo negativo, né? Esse eletrodo, a plaquinha de zinco, é a plaquinha negativa. E a gente viu, né, na aula da terça-feira que, como o zinco do metal está se transformando em zinco 2+, o que vai acontecer? Né? O zinco 2+, vai passar para a solução. E aí, com o tempo, né, essa plaquinha aqui ó, de zinco vai perdendo a sua massa. Né? Ela vai se corroendo, né? Ela vai diminuindo a massa. Então, os elétrons vão circular pelo circuito externo aqui, ó, e essa circulação dos elétrons vai gerar uma corrente. Né? O que é corrente? Né? Corrente é circulação de elétrons num circuito. Né? Então, nesse caso, né, o que a gente vai ter? Se eu quero, por exemplo, utilizar uma pilha ou um dispositivo desse para o circuito externo, né, eu poderia usar normalmente, como ele usou no vídeo ali, né? O que ele mostrou no vídeo? Ele mostrou, depois da montagem, né, da pilha, ele colocou lá um relógio, né, para simular ali, né, para mostrar que tá havendo passagem de corrente elétrica, né? Então, foi bem bacana aí mostrar essa questão aí. Então, só um minutinho que eu tô com o celular aqui. Tô tentando entrar no celular aqui e não tô conseguindo. Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho os elétrons circulando aqui, né, pelo fio, né? Se eu não tivesse o fio, obviamente, não teria circulação. Né? Se não tivesse conexão, né, de um eletrodo ao outro, eu não teria essa possibilidade aí de ter esse circuito, né, de fios, né, de elétrons circulando de um lado para o outro. E aí os elétrons chegam aqui na plaquinha de cobre. Né? Os elétrons vão chegando aqui na plaquinha de cobre. E aí a plaquinha de cobre fica toda cheia de elétrons, né? E o que vai acontecer? O cobre 2+, né, que está na solução, ao contrário do que acontece com o zinco aqui, ó, o cobre 2+, que está na solução, captura os 2 elétrons, se transforma em cobre 0. Ou seja, com o tempo, eu vou ter aqui, ó, uma formação de um aumento de massa, né, de cobre, porque os íons cobre que estavam na solução vão se transformar em cobre 0. Essa reação de captura de elétrons aqui, né, do cobre 2+ passando para 0, é uma reação de redução. É uma reação de redução. E a reação de redução, esse eletrodo aqui a gente chama de catodo. Ou cátodo, ok? Catodo ou cátodo. A gente, então, tem um sistema eletroquímico espontâneo, né, que gerou aqui uma diferença de potencial, uma DDP de 1,1 volts. Né? A combinação de zinco com cobre gerou uma DDP de 1,1 volt. Se eu mudar a plaquinha, se eu colocar uma outra placa de um outro metal, por exemplo, uma combinação de metais aqui diferentes, isso vai gerar uma diferença de potencial também diferente. É isso que eu quero falar com vocês a partir de agora. Alguma dúvida aí para a gente continuar? Alguma questão? Então, beleza. Essa aqui foi a primeira pilha, né? O nome pilha vem exatamente disso, né? Dessa figura, né? O que seria uma pilha? Quem montou uma pilha foi um italiano chamado Alexandre Volta. Por isso, a partir dele, né, uma homenagem, existe uma unidade, né? Que é voltagem. Volta era um cara aficionado com essa questão da eletricidade, né? Era uma coisa que não se conhecia muito bem, né? E ele foi o cara que montou a primeira pilha.
aqui a pilha, né? Seria uma pilha porque é um amontoado de quê? De plaquinha de zinco. Exatamente, zinco e cobre. São dois círculos, né, de zinco e cobre, intercalados com tecido, com pano, umedecido em ácido. Ele fez isso várias camadinhas, tá vendo? Isso aqui que a gente chama de uma pilha em série, né? E uma pilha em série, por que eu faço uma pilha em série? Para quê? Para aumentar a DDP, não é isso? A DDP, ela se soma, né, quando eu coloco uma pilha em série. Então ele fez vários disquinhos desse, né? Vários discos, um em cima do outro, e aí, a partir daí, ele monta, seria a primeira pilha da história, né? Numa época que não havia eletricidade, não havia rede elétrica, né, nas casas e tudo mais, nos laboratórios. Então, isso foi algo que revolucionou a ciência da época, né? A partir daí, por exemplo, né, muitos experimentos, né, da área de física, química, foram desenvolvidos utilizando a pilha desenvolvida por volta, né? A pilha, lógico, isso foi sendo sofisticada, né, e tudo mais, mas foi uma revolução. Aqui está mostrando, né, uma maneira legal de você montar uma pilha, né, usando alimentos, né? Nesse caso aqui ele usou limão para gerar pilha, né? Continuação, é eletroquímica, a gente está continuando, tá? Desde terça-feira. A gente está no tópico eletroquímica e provavelmente a gente vai só terminar semana que vem, tá? É uma continuação. E aí, bom, aqui é só uma ilustração, né? Aqui ele colocou limões, né, mergulhados com duas plaquinhas de, nesse caso, magnésio e cobre, aqui para mostrar o funcionamento de um relógio digital, né? Enfim, você pode fazer isso em casa, inclusive. Ao invés de usar magnésio e cobre, usar, por exemplo, um prego, um parafuso galvanizado. Um parafuso galvanizado nada mais é que é revestido por zinco, né? Esses parafusos são zincados, que a gente chama, e usar uma moedinha de 5 centavos, né, de cobre. Aí você consegue montar uma pilha, né? Muito parecida com essa aqui. Né? Existem várias possibilidades, né? Usar limão, usar batata. Eu já vi vídeo que o cara usou uma melancia para montar uma pilha, né? Tudo mais. Que é um vídeo da pilha de limão, que não vale a pena mostrar. Se vocês quiserem, depois é só entrar no YouTube e verificarem isso, né? Aqui ele usou, tá vendo, ó, moeda, exatamente o que eu falei, ó, moeda e um parafuso galvanizado no outro lado. Moeda, aqui, ó, moeda e parafuso, tá vendo os dois, um do lado do outro? Montou para mostrar o funcionamento de uma calculadora, né? Essas calculadoras baratinhas aí. Esse cara aqui vocês conhecem bem aí, né? Do Manual do Mundo, fala um monte de besteira, um monte de coisa errada de química. Mas, enfim, ele tem o seu papel, né? Divulga bem os experimentos, mas apesar de falar muita coisa errada. Aqui é um vídeo que ele mostra uma pilha que ele montou usando latinha de alumínio e fio de cobre. Aí seria a combinação de alumínio com cobre, né? A pilha montada, né? Aí ele montou uma sequência, né, de pilhas aqui em série, né? Para aumentar a DDP, né, dessa pilha. Bom, vamos lá. Uma questãozinha aqui de vestibular, mas vale a pena para a gente discutir algumas coisas, né? Por exemplo, ele diz assim, ó, lâminas metálicas de chumbo e zinco, ZN, foram introduzidas em soluções aquosas de sulfato de cobre, conforme mostradas nas duas figuras. Então ele colocou aqui, ó, mergulhou uma plaquinha de chumbo dentro de uma solução de cobre e mergulhou uma plaquinha de zinco dentro também da solução de cobre. Observou-se que o cobre metálico se deposita sobre as placas nos dois recipientes. Então, o que ele observa? Com o tempo,
começa a ocorrer aqui uma deposição de cobre na plaquinha de chumbo e também uma deposição de cobre na plaquinha de zinco. Ok? Então, se houve isso, né? Se aconteceu isso, qual é a nossa conclusão? Né? A nossa conclusão é que o cobre 2+, que estava na solução, ele de alguma forma se transformou em cobre zero, em cobre metálico. Mas isso só vai acontecer quando? Quando ele receber elétrons, não é? Então, o que aconteceu com o cobre? O cobre, ele reduziu. Se ele reduziu e capturou elétrons, esses elétrons têm que ter vindo de alguém. De quem? Ué, esses elétrons vieram da plaquinha de chumbo ou da plaquinha de zinco. Então, o que Me fala aí se voltou, fazendo favor. Porque eu tô vendo, no meu celular eu estou vendo normal aqui. Ok. Deve ser alguma oscilação aí da internet. Bom, como eu estava falando aqui, né? O que aconteceu aqui na plaquinha é que houve uma transferência de elétrons, né? Transferência de elétrons do chumbo para o cobre, por isso que o cobre se depositou, e houve uma transferência do zinco, de elétrons do zinco para o cobre, por isso que o cobre se depositou. Então, o cobre reduz, né, nos dois compartimentos, e o chumbo e o zinco oxidam, né? O zinco oxidam. Então, aqui é uma questão de múltipla escolha, ele fala assim, considerando esses experimentos, é incorreto afirmar que o íon cobre 2+, é oxidado, o íon cobre 2+, é oxidado pelo zinco metálico. Já está errado, né? O cobre reduziu. Então, essa aqui já é a afirmativa incorreta. O chumbo metálico é oxidado? Sim, verdadeiro. O cobre 2+ atua como agente oxidante? Sim, se é o chumbo e o zinco que estão oxidando, o cobre atua como agente oxidante. O zinco metálico atua como agente redutor? Sim, porque se é o cobre 2+ que está reduzindo, o zinco está atuando como redutor. Então, a alternativa que está errada aqui é a letra A. Ok? Outra questão aqui, ó. Manchas escuras que se formam sobre objetos de prata são geralmente películas de sulfeto de prata, a G2S, formadas na reação da prata com compostos que contêm enxofre, que são encontrados em certos alimentos e no ar. Então, por exemplo, você tem uma joia de prata, um cordão, um anel, e você, com o tempo, a gente observa que essas joias elas, de prata acabam escurecendo. Né? Esse é um processo natural, por quê? Porque na nossa pele, né, a nossa pele produz suor, e o suor contém muito aminoácido à base de enxofre. E aí, quando tem esses aminoácidos à base de enxofre, a prata reage com o enxofre dos aminoácidos e gera essa substância aqui, ó, que é o sulfeto de prata. Esse sulfeto de prata tem uma cor escura, que acaba escurecendo a joia de prata, né? Aí ele diz assim, ó, para limpar a prata, coloca-se o objeto escurecido para ferver em uma panela de alumínio, com água e detergente. O detergente retira a gordura da mancha de alumínio.
facilitando a reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, regenerando a prata com seu brilho característico. Então, a maneira aí de você limpar um objeto de uma joia de prata é você colocar dentro de uma panela de alumínio, né, especificamente de alumínio, e aí colocar nessa panela e deixar com detergente. E se quiser aquecer, pode até aquecer, isso acaba acelerando a reação, né? Mas isso é uma maneira bem legal de limpar uma joia de prata. Aí ele diz assim, ó, qual é a reação de limpeza da prata no referido texto? Então, pessoal, o que acontece, na verdade? O que está por trás desse fenômeno, né? Quando você coloca uma joia de prata dentro de uma panela de alumínio. O que está acontecendo é uma reação de óxido-redução, né? Só abrir aqui o slide de novo. Ele quer saber qual é a reação que está acontecendo para regenerar o brilho, né, da característica da prata, né? É uma reação de óxido-redução. O que acontece? O sulfeto de prata, nesse caso, ele contém aqui um íon, né, que é a prata mais aqui, ó, prata mais 1, que é o sulfeto 2-, né? Então aqui eu tenho, ó, 2Ag+, mais S2-. A prata, o que vai acontecer com a prata? A prata, com carga mais 1, vai receber um elétron e vai se transformar em prata 0. Esse elétron vem de quem? Vem de onde? De que lugar? Exatamente do alumínio. O alumínio da panela, em combinado com esse sistema, né? O alumínio da panela vai acontecer com ele. O que com ele? O alumínio vai se transformar em alumínio 3+, mais 3 elétrons. Então, os elétrons aqui, lógico que está desbalanceado isso, porque eu tenho 3 elétrons aqui, eu tenho 1. É só multiplicar por 3 aqui, ó. 3, aqui colocar um 3, aqui colocar um 3, ó. Os 3 elétrons gerados pelo alumínio serão utilizados pela prata mais, que está lá no sulfeto escuro, para voltar a ser o quê? Prata 0. Com isso, você regenera o brilho característico da prata. Né? Você está regenerando a prata na forma metálica, né? E tirando essa substância da superfície da prata. Né? De forma geral aqui, ó, a reação global seria essa. Né? Aqui eu tenho uma redução, aqui eu tenho uma oxidação. Cortando os elétrons com os elétrons, né? A reação global seria 3Ag+, mais o alumínio aqui embaixo, ó, o alumínio, gerando alumínio 3+, mais 3Ag metálico, né? Seria a reação global. Bom, tem um custo isso, né? Qual é o custo? A sua panela de alumínio, né? O alumínio que está na parede da panela vai se converter aqui em alumínio íon, né? Tudo bem, não tem tanto problema assim. Primeiro porque a panela é bem grossa, né? Geralmente as panelas de alumínio são bem grossas e a quantidade de alumínio também que vai ser utilizado para esse processo vai ser bem pequeno, né? Comparado com que a joia não é grande, né? A joia geralmente é um cordão, é um anel, é um objeto pequeno, né? Então, o custo vai ser o consumo de alumínio, mas é muito melhor regenerar a prata da sua joia, né? Ok? Legal essa curiosidade aí, né? Dá para usar em casa, inclusive, fazer em casa isso. O que aconteceu aqui, nada mais, nada menos, é uma reação de óxido-redução, espontânea, né? Qual que vai ser a solução? É água e detergente? Água e detergente. Na verdade, o detergente é só para, como ele disse ali, o detergente nem é obrigatório, tá? O detergente seria só para fazer uma limpeza da joia, para tirar um pouco da gordura dela, né? Não precisa ser detergente também, pode ser tipo sabão. Você pega um pedaço de sabão de coco, né? E coloca dentro. Isso também, deixa o meio básico, isso facilita um pouco a reação também. Mas é basicamente água, um sabão e uma panela de alumínio, né? Você coloca a água, coloca o objeto dentro e se você quiser dar uma aquecida, né? Isso também, a temperatura, nesse caso, tem outro fator, que é acelerar, né, a reação química, aumentar a velocidade da reação. E aí você tem, daqui 10, 15 minutos, você tem uma joia
uma prata que estava escurecida, eu tenho uma prata mais brilhosa. Seria isso. E uma panela de barro, será que fica maneiro, professor? Como é que é? Colocar uma panela de barro lá, um cordãozinho, será que fica maneiro? Panela de barro? Como assim, cara? Como assim, cara? Vai ficar mais escuro. Vai uma panela de barro pra quê? Que viagem. Rapaz. Então, olha só. Caraca. Olha só. Panela de barro é pra fazer muqueca, pô. Não é pra fazer reação de óxido de redução, Pô, não. porque só tem panela de barro, aí complica. Pô, você mora onde? Na caverna? Moro em Marobá, cara. Quê? Marobá? É caverna mesmo, tá certo. Pô, quem mora em caverna é que usa panela de barro, usa cuia, usa objetos, né, de pedra ainda, na idade das cavernas. Não, tô gastando, tô gastando. Eu sei, cara. Então, olha só. A questão é, voltando aqui, né? Como é que essa DDP aqui, ó, a gente chama de DDP, como é que essa diferença de potencial, da onde que saiu essa diferença de potencial aqui de 1,1 volt? Essa diferença de potencial, como o nome está dizendo, é a diferença de voltagem que eu tenho entre o eletrodo, entre o anodo, né, que é a placa de zinco, e o catodo, que é a placa de cobre. Né? A diferença de voltagem entre essas duas placas, né, chamada de DDP. Como é que a gente calcula essa DDP, né? Bom, essa DDP ela é calculada de acordo com... Opa, só um minutinho. Abrindo o vídeo aqui do... Eu acho que é o agente oxidante menos o agente redutor, uma coisa assim. Seria isso. Eu sei, né? que é o cobre menos o zinco. No ensino médio a gente aprende assim, de forma um pouco decorada, né? Mas tá certo, tá? Não tá errado não, é isso aí mesmo. Mas da onde que vem essas DDPs? De onde que a gente tira essas DDPs, né? Essas DDPs, né, essas potenciais, a gente tira de tabela, uma tabela, né? Chamada tabela de potencial padrão de redução. Isso aí. Isso aqui é calculado, é dado uma temperatura de 25 graus Celsius e uma concentração padrão dos íons, né, de 1 mol por litro. Então, a plaquinha de cobre mergulhada numa solução de cobre a 1 mol por litro, a 25 graus Celsius. A solução de zinco mergulhada a placa de zinco mergulhada numa solução de zinco a 1 mol por litro, 25 graus Celsius. Mas isso aqui é calculado de acordo com um referencial. Qual que é o referencial? O referencial que a gente usa na química é o hidrogênio. A gente convenciona a reação de redução do hidrogênio como sendo zero, e a partir daí a gente mede os outros. E como que a gente mede os outros? É basicamente assim, ó. A gente, por exemplo, eu quero medir o potencial da plaquinha de zinco, ó, de zinco. Aí a gente coloca uma plaquinha de zinco ligada, não a plaquinha de cobre. A gente coloca a plaquinha de zinco dentro de um outro sistema, no qual eu tenho gás e hidrogênio. Aqui tem geralmente uma plaquinha metálica, porque é um gás, né? O hidrogênio é um gás. E aí a gente mede a diferença de potencial entre o zinco e o hidrogênio. Como o hidrogênio é zero, por padrão, né? O que der diferença de potencial aqui no eletrodo, no voltímetro, que nesse caso aqui está dando 0,76, aumentando aqui um pouquinho para vocês verem, está dando 0,76, o que der aqui é exatamente o potencial do zinco. Aí eu vou trocando, coloco cobre, coloco alumínio, coloco cromo, e como aqui é zero, tudo que der no voltímetro vai ser do outro elemento. Então, e aí, lógico, alguém já fez isso pra gente e montou uma tabela. E essa tabela está descrita aqui, ó. Tabela que eu tenho os potenciais de redução. Por que são potenciais de redução? Porque todas as reações estão descritas na forma de redução. Ó, íon mais elétrons.
não sei o que, mais elétron. É tudo redução. É uma forma padrão de você escrever, né? E para que a gente usa essa tabela? Primeiro, para calcular a DDP. Ou seja, a diferença de potencial entre duas plaquinhas, né? E segundo, é para prever a espontaneidade de uma reação química, ok? De uma reação eletroquímica nesse caso. E aí, já falando, né? Se o ΔE, ou seja, a variação do potencial for maior do que zero, for positivo, a gente diz que a reação é espontânea. Se o ΔE for negativo, menor que zero, a reação é não espontânea. Eu vou dar exemplos de como ilustrar, de como fazer esse tipo de cálculo, né? Por exemplo, aqui atrás, ó, voltando lá atrás. Por que eu colocando uma plaquinha de zinco perto de uma plaquinha de cobre, ligando os dois, o potencial aqui eu deu quantos? 1,1 volt positivo. O que significa que a reação da placa de zinco com a placa de cobre é espontânea. Tá? O processo é espontâneo. Nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre isso vai ser espontâneo. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. De novo, esse raio abrindo aqui. Vou tentar pegar alguns exemplos de como usar isso, né? Então, vamos lá. Por exemplo, como é que eu calculo essa diferença de potencial? Só vou abrir um slide aqui, a mais. De onde saiu esse potencial de 1,1 volt do zinco com cobre, que eu mostrei na pilha de Daniel. Vamos pegar aqui, ó, zinco e cobre. Onde está o zinco, onde está o cobre? Aqui está o zinco, ó. Aqui está o zinco. Aqui está o cobre, ó. Eu vou só reescrever as duas reações, tá? Ó, ficaria assim. Cobre 2+, mais 2 elétrons, cobre 0. E o potencial padrão dessa reação, está escrito aqui, ó, vale mais 0,34. Mais 0,34, a unidade é volt, ok? E o potencial do zinco? Aqui, vou escrever, ó, zinco 2+, mais 2 elétrons, dando zinco 0. Potencial padrão de redução é menos 0,76 volts. Agora, presta atenção, muita atenção agora. As duas reações que eu escrevi estão escritas na forma de redução, ok? O cobre está reduzindo e o zinco está reduzindo. Só que um dos dois tem uma preferência a reduzir maior do que o outro. Quem que tem preferência maior a reduzir em relação ao outro? Cobre. Cobre. E por que você chegou a essa conclusão? Porque ele tem um potencial de redução maior. Perfeito. É isso aí, exatamente. Esse potencial aqui maior, ó, significa que entre o zinco e o cobre tem mais preferência em reduzir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter escrito como está a reação do cobre. Vou só repetir aqui embaixo, ó. Vou repetir o potencial de mais 0,34 volts. E como o zinco não tem preferência em reduzir, né, em relação ao cobre, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a reação do zinco. Se o cobre reduz, quem oxida é o zinco. E invertendo ficaria como? Ó, zinco 0, transformando em zinco 2+, mais 2 elétrons. E o potencial, sinal aqui, ó, como eu inverti o sentido, o sinal vai ficar de mais 0,76 volts. Aí o que eu posso fazer? Somar as duas equações. Os elétrons que foram capturados foram liberados aqui embaixo, ó. Certo? Eu monto a equação global. Qual é a equação global? Cobre 2+, mais zinco 0, zinco 2+, mais cobre 0. E a diferença de potencial resultante vai ser quantos? Somando os dois, ó, vai dar 1,1 volt. Ou seja, aquele 1,1 volt é a consequência, né, da soma
das duas semi-reações. A semi-reação aqui, ó, do cobre com a semi-reação do zinco. Entenderam aí? Tranquilo? Tranquilo. Muito importante vocês entenderem essa parte aí, tá? Que vai ter muito problema lá na lista lá do livro com esse enfoque aí. Mas por que inverteu o zinco? Então, ô Matheus, veja só. As duas reações, como eu disse, são duas reações de redução. Não existe uma reação de redução sem estar acompanhado com uma reação de oxidação. Sempre tem que ter as duas coisas acompanhadas, entendeu? Então, se eu já sei que dos dois o zinco reduz, então, desculpa, o cobre reduz, que tem um potencial maior, necessariamente vai ser o zinco que vai oxidar. Por isso que eu inverti. Sacou? Beleza. Então, olha só, um outro problema aqui, ó. Professor, pode falar. Mas, no caso, matematicamente, não sei se poderia ter uma justificativa, né, científica, química para isso, mas eu poderia pegar os dois valores e subtrair, né? Como se fosse um delta. Poderia ser também? Sim. Por isso que alguém, eu não sei se foi outro Matheus que falou, não sei quem falou aí, que existe a questão como a diferença de potencial, né? Diferente de potencial seria a diferença, né? A subtração, né? Então, o que você teria que fazer aqui, ó? Pegar o potencial maior, mais 0,34, menos o potencial menor, né, que é 0,76. Menos, né? Aí isso daria a mesma resposta, né? Mais 1,10 volts, ok? Eu só quis mostrar aqui na forma de mecanismo, né, da reação, para vocês entenderem o que está acontecendo. Show. Isso aqui é a famosa DDP, né? Delta E, né? Aqui, ó, uma questãozinha legal, ó. Logicamente, hoje não tem mais aquela obturação, né, metálica, já não existe mais, mas antigamente, né, não tão antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, ainda existia aquela obturação metálica, né? E quem tem obturação metálica pode acontecer isso que está descrito aqui, ó. Você pode ter sentido uma dor fina ao encostar a sua obturação metálica, que é, na verdade, uma amálgama de mercúrio e prata, num talher de alumínio, ou mesmo uma embalagem que contenha revestimento de alumínio, tipo aquele bombom serenata, né? Quando a pessoa encosta, tem obturação metálica, e encosta um objeto de alumínio na obturação, isso gera uma dorzinha, né? O que você sente é o resultado de uma corrente elétrica produzida pela pilha formada pelo alumínio e a obturação. Aí assim, ó, considere as informações a seguir, calcule a DDP desse processo. Então aqui ele dá, ó, são os dois componentes dessa pilha montada, que seria o alumínio e o mercúrio, né? O mercúrio é o que está contido na obturação, o alumínio é o que está contido no objeto de alumínio, né? Seria a colher, seria, enfim, papelzinho de alumínio e tudo mais. Ele quer que a gente calcule qual é a diferença de potencial gerada por esse sistema, né, entre alumínio e o mercúrio, né? Bom, a ideia é a mesma, olha, como eu tenho duas semi-reações descritas, as duas são de redução. Alguém tem que reduzir, alguém tem que oxidar. Quem tem preferência a reduzir? Quem tem sinal maior. Mercúrio, isso mesmo. Então, vou escrever aqui, ó, Hg2+, mais 2 elétrons, se transformando em 2Hg, e o potencial aqui, repetindo, é de 0,85 volts. Aí a DDP vai ser maior que a pilha de Daniel. Vai ser maior que a pilha de Daniel, exatamente. Aí, se eu inverter aqui do alumínio, ó, ficaria alumínio, se transformando em alumínio 3+, mais 3 elétrons. E essa reação tem um potencial de, agora invertido, de mais 1,66 volts. Beleza? Aí o que eu faço?
soma as duas reações, né? Lógico que aqui que vocês percebem, né? Eu tenho 2 elétrons aqui, aqui eu tenho 3, né? Eu tenho que corrigir isso. Eu corrijo como? Multiplicando aqui por 3, aqui fica 6, e aqui 6, e multiplicando aqui por 2. 2, 2 e 6. Aí o potencial não é multiplicado pela quantidade de mols, tá? Então aqui elétron agora eu posso cortar com elétron, e a diferença de potencial vai ser de 1,66 mais 0,85. 1,66 mais 0,85, que vai dar uma diferença de potencial maior que a pilha de Daniell, de mais 2,51 volts. Então, note, se eu mudo a combinação de semi-reações aí, né? Se eu mudo os metais envolvidos ou as substâncias envolvidas, a diferença de potencial também muda, né? Isso vai ser muito útil para, por exemplo, montagem de pilhas comerciais, né? As pilhas comerciais são montadas de acordo com esse princípio. Esse sinal positivo aqui, ó, indica para a gente que o processo ele é espontâneo. Ou seja, que a reação ela acontece de modo natural, normal, né? Se eu colocar um objeto de alumínio numa obturação de mercúrio, vai acontecer essa variação de voltagem entre os dois objetos, né? Naturalmente, espontâneo, né? Então, o sinal positivo aí indica essa questão aí. Bom, alguma dúvida? Agora o seguinte, o que a gente vai fazer aqui é algo bem legal, que é o seguinte, prever a espontaneidade da reação. Prever a espontaneidade. Eu vi alguns exercícios aí que eu recebi e vi também na avaliação alguns erros que eu gostaria de corrigir aqui nesse momento, né? Por exemplo, eu cheguei a falar lá em reação de simples troca. O que seria reação de simples troca? Vamos supor que eu coloque um objeto de prata. Um objeto de prata, que é Ag, dentro de uma solução de ácido clorídrico. Será que o ácido clorídrico vai ser capaz de reagir com o ácido, nesse caso, vai ser capaz de reagir com a prata? De dissolver a prata de um objeto? Ou seja, será que vai ter uma reação aqui de simples troca? Como é que a gente consegue prever isso? Bom, até a aula de hoje, a gente conseguiria fazer isso de forma decorada. Essa reação aqui não acontece. E aí eu vi algumas listas, e também na própria avaliação, alguém colocando reação desse cara aqui com ácido, né? E essa reação aqui, ela não acontece. E por que não acontece? Olha aqui. Vamos pegar, ver se tem aqui da prata aqui para a gente olhar, ó. O potencial da prata. Ah, tá aqui a prata, ó. Prata, o potencial é 0,8, tá? De redução. Então seria assim, ó. Prata mais um elétron, se transformando em prata 0. O potencial disso é de 0,8 volts. Positivo. E do ácido é quanto? Ó, H mais 2H mais elétron, mais 2 elétrons, se transforma em H2, o gás hidrogênio. E o potencial disso é padrão, vale 0,0 volts. Ok? Então, qual é a reação que eu estou querendo prever se ela acontece ou não? Será que a prata metálica, a prata 0, ela vai de alguma forma se transformar em prata mais? Para ver isso, eu tenho que calcular o potencial. Ou seja, o que eu tenho que fazer com essa reação que está escrita aqui em cima, aqui, ó? Eu tenho que inverter ela, porque a forma que eu quero prever, agora, na verdade, eu não estou montando uma pilha agora, tá, pessoal? Estou querendo fazer uma previsão se a reação vai ser possível ou não, tá? Então eu vou
simular, eu vou fingir que ela acontece, tá? E fingir que ela acontece como? Prata 0, ó, eu vou pegar essa reação aqui, ó, prata 0, tá desse lado, na reação que eu quero tá do lado dos reagentes. Então eu vou inverter, ó. Vou escrever prata mais um elétron, e o potencial disso agora vai valer quantos? Mais, era mais, agora vai ser menos 0,80 volts. E aí, o que eu vou fazer? Vou manter o H+, porque o H+ está desse lado, ó. O ácido tem o H+. Vou manter desse lado mesmo. Ó, 2H+, opa, 2H+, mais 2 elétrons, se transformando em gás de hidrogênio, o potencial disso vale 0,0 volt. Se eu montar a reação global aqui, ó, esquece aqui até a reação, né? Posso até montar, ó, AG0 mais 2H+, dando AG0, AG+, mais gás de hidrogênio. Quanto que vai dar a diferença de potencial aqui, pessoal, calculada? Vai dar quantos? Menos 0,8 volts. O que significa esse menos aqui? Não espontâneo. Perfeito. Que a reação é não espontânea. Ou seja, sendo não espontânea, qual é a conclusão que eu chego? Se eu colocar um objeto de prata dentro da solução de ácido, essa reação não vai acontecer. Ela não ocorre, né? Então, olha como é útil agora a gente utilizar esses potenciais para fazer a previsão de corrosão, por exemplo, né? De corrosão. Será que se eu colocar um prego de ferro dentro de um ácido, um prego de ferro dentro de um ácido, a reação vai acontecer? Ou seja, o ácido vai ser capaz de corroer o prego? A gente pode fazer a mesma análise, ó. Deixa eu ver se a gente volta lá na tabela. Vamos ver se tem ferro lá na tabela. Essa tabela não é totalmente completa, tá, pessoal? Mas tem aqui o ferro, ó. O ferro é menos 0,44. Já estou vendo que vai ser espontâneo. Então, vamos lá, como é que eu provo isso? Ó, ferro 2+, mais 2 elétrons, se transformando em ferro 0. Na tabela, isso é menos 0,44 volts. E o que eu quero? Eu quero saber se o ferro metálico, ao ser colocado, ferro 0, ao ser colocado com ácido, um ácido clorídrico, enfim, se eu colocar em H+, né, vamos simplificar isso, se eu colocar em ácido, será que essa reação acontece? Né? E como é que eu provo isso? Bom, na reação que eu escrevi, ó, que eu peguei da tabela, está escrito dessa forma. Na reação que eu quero, o ferro está nos reagentes. Então, eu vou inverter, ficaria assim, ó, ferro 0, gerando ferro 2+, mais 2 elétrons, e o potencial que estava menos 0,44, agora é 0 mais 0,44 volts. E do hidrogênio, H+, mais elétrons, para dar gás de hidrogênio, o potencial é 0,0 volts. Se eu somar os dois, quanto que vai dar? Mais 0,44 volts. O sinal positivo aqui indica que a reação é espontânea. Ou seja, colocar ferro, colocar um material ferroso, né? Um aço, por exemplo. O aço inox tem uma certa característica, justamente por quê? Porque no aço inox não é ferro puro, né? O que é aço inox? Aço inox tem muito cromo, níquel, né? Manganês, e esses metais ali dentro da superfície, dentro da estrutura, né, cristalina do aço, dá uma resistência, gera uma resistência à corrosão. Mas se eu pegar um prego, que é basicamente ferro, né, e colocar esse prego num ácido, eu estou mostrando aqui, provando para vocês que o ferro vai ser corroído. Porque a reação entre o ferro e o ácido vai ser espontânea. Entenderam aí? Fui claro, pessoal? Beleza, muito obrigado. Então,
Então, duas coisas. A tabela é bem legal. Essa tabela de potenciais é bem legal para a gente calcular DDP de pilhas, mas também é bem legal para prever a espontaneidade de uma reação, para prever se a reação é espontânea ou não, né? Por que que a corrosão do ferro ela acontece? Né? Por que você deixar um material de ferro, por exemplo, uma grade, uma janela, né, de ferro e tal, por que você deixá-la no tempo desprotegida, né? Você, com o tempo, acaba tendo uma corrosão. Porque o processo da reação do oxigênio e do ar com o ferro do metal é uma reação espontânea, tem uma DDP positiva, né? E quais são os meios de você diminuir isso? Um dos meios de você fazer isso é você proteger o ferro. E como é que você protege? Uma das maneiras mais clássicas de proteger o ferro é fazendo uma pintura, né? A pintura tem um papel estético? Tem um papel estético, mas tem muito mais um papel de proteção do material, né? Porque você não está deixando que o material esteja em contato com o oxigênio, você está bloqueando, né? Então tem um papel ali também de proteção, né? De corrosão. Aqui são algumas, eu vou só mostrar, né, algumas baterias, né, pilhas do nosso dia a dia, né? Bateria nada mais é do que uma sequência de pilhas, né? A gente chama de bateria aí, o nome vulgar, né? Bateria, mas bateria é uma sequência de pilhas em série, seria isso. Uma das baterias mais clássicas, né, de automóvel, né? Tá aqui o desenho de uma bateria de automóvel, né? São 12 volts, né, na verdade, a diferença de potencial, né, 12 volts total, né, e eu tenho um conjunto aqui, os conjuntos, ó, primeiro conjunto, segundo conjunto, terceiro conjunto, quarto conjunto, quinto conjunto, sexto conjunto de placas, tá? Que placas são essas? Placa de óxido de chumbo no catodo porque, ó, reação de redução, essa primeira aqui. E no anodo eu tenho uma placa de chumbo. Então é um sistema de óxido de chumbo com chumbo. Isso mergulhado numa solução de ácido sulfúrico, H2SO4. Aqui, ó. O ânion do ácido sulfúrico, quando libera um H+, né? Gera isso aqui, ó, HSO4-. É só título de curiosidade mesmo. E aí eu tenho o catodo, tenho o anodo. Anodo porque aqui está liberando elétrons, né? Está liberando elétrons. Aí corta elétron com elétron, monta uma reação global. A DDP dessa reação, do catodo, entre o catodo e o anodo, é da ordem de 2 volts, tá vendo? Como são 6 conjuntos, lá, 6 vezes 2, aproximadamente, né? Aproximadamente 12 volts, ok? 6 vezes 0,2,041 ali, para ser mais preciso, né? Dá aproximadamente 12 volts, que seria então a bateria de automóvel, né? Ok? Para funcionar ali todo o sistema elétrico do carro, né, do automóvel. Lógico, a bateria do automóvel, ela é uma bateria que tem, ela acontece ora espontânea e ora não espontânea, né? Por que ora espontânea e ora não espontânea? A questão da descarga e da carga, né? Quando você está usando a bateria, você está usando, fazendo carga, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a recarga dessa bateria, que tem lá o sistema, né, o dínamo, nem lembro como é que se alguém tiver da área de mecânica e puder me ajudar, de elétrica, né, que é um sistema lá que eu tenho o giro, né, o próprio giro do automóvel lá, né, eu tenho magnetos lá que faz com que
energia, né, mecânica se transforma em energia elétrica, né? Isso é alternador. Muito bem, isso aí. Tá tentando lembrar, alternador, isso aí. O alternador faz com que a bateria seja recarregável, né? Lógico que tem essa questão do ciclo, né? De carga e descarga. E quando eu tenho carga e descarga, durante esse processo acontecem algumas reações que não são desejadas. E isso, né, do ciclo de ir e voltar, né, acaba perdendo a vida útil da bateria, né? O que seria ir e voltar, né? Quando eu estou usando a voltagem, né, eu estou usando a DDP do sistema, a reação está acontecendo nesse sentido, né? Quando eu quero recarregar, né, a bateria, eu estou invertendo o processo nesse sentido, né, para voltar as substâncias, né, os reagentes voltarem, e aí para que novas reações aconteçam para fornecer essa mesma diferença de potencial. Então, são 6 conjuntos, né, de cátodo e anodo, 6 cátodos e anodos, né, que juntos, em série, né, vai gerar uma diferença de potencial de 12 volts. Cada um conjunto aqui gerando aproximadamente, né, 2 volts. Ok? Aqui é uma outra maneira, um outro tipo de pilha, né? Que é a pilha comum, que a gente chama, né? A pilha comum, ela usa, basicamente, internamente, né? Ela tem, quais são os componentes, né? Eu tenho 2 tipos de reações, né? Uma que seria essa reação, uma que seria essa outra reação, né? E aí, aqui está a montagem, né, do cátodo e do anodo, né? Só curiosidade também aqui, tá? Ela é chamada de pilha alcalina, né? Chamada de pilha alcalina. Por que ela é chamada de pilha alcalina, né? Porque se usa aqui, ó, bases, tá vendo? Ó, hidroxila, né? E a diferença de potencial do sistema de zinco, né? Zinco, principalmente zinco e óxido de manganês, né? Que contém dentro dessas pilhas, gera uma DDP de 1,5 volts, né? O problema dessas pilhas é que elas não são recarregáveis, né? Elas não têm o retorno aqui, eu não posso inverter esse processo, eu não posso colocar num carregador para inverter. Quando os componentes, os reagentes ali forem consumidos, né, automaticamente elas são descarregadas, né? Aqui é uma outra tipo de pilha alcalina, né, que usa um outro sistema, bem parecido com esse, na verdade, né, mas que usa um sistema bem próximo de óxido de manganês e zinco, em meio básico, né? E aí isso também gera uma DDP de 1,5 volts. Esse tipo de sistema tem uma durabilidade um pouco maior, mas enfim, em relação aqui às amarelinhas, né, as clássicas amarelinhas, né? Essas aqui são as primeiras que foram, né, desenvolvidas, né? Evoluiu para essa aqui que é a alcalina. Temos a de níquel-cádmio, né? Que era muito utilizada nos celulares antigos, né? Os primeiros celulares usavam esse sistema de pilha, né? Níquel-cádmio. É usado ainda nesses telefones sem fio, né? Você abre ali o telefone, tem ali algumas pilhas, né? Ali colocadas, né? De níquel-cádmio, que a gente chama, na verdade usa cádmio metálico e um hidróxido de níquel, né? E a combinação dos dois, do cádmio e do hidróxido de níquel, gera uma DDP de 1,4 volts, e é possível, são recarregáveis, né? É possível recarregar até 4.000 vezes, 4.000 ciclos de carga e descarga, né? Tem o polo negativo, ó, polo negativo é reação de oxidação, igualzinho a pilha de Daniel, tá? E o polo positivo é onde acontece a reação de redução, ó, ok? Igualzinho a pilha de Daniel. Só que no lugar do cobre e do zinco,
aqui ele usou outra combinação, tá? Se tiver alguma curiosidade aí, alguma dúvida, é só falar. As pilhas mais modernas, né, as atuais, usam um sistema bem complexo, né, chamado de pilha de lítio, né, que são as pilhas de celular mais modernas, né. Esse sistema gera uma DDP da ordem de 3 a 3,5 volts e tem a capacidade de 500 a 1000 ciclos de carga e descarga, né. Eu só vou citar aqui, porque o grupo vai falar, né, sobre o hidrogênio, né. O hidrogênio ele está sendo usado como combustível para um tipo de pilha chamado pilha combustível hidrogênio. Na verdade, essa pilha é uma combinação de hidrogênio e oxigênio. Espera aí um pouquinho. De modo que você entra com hidrogênio, gás de hidrogênio nesse sistema, entra com oxigênio nesse sistema, né? E aí, quando ocorre a combinação, né, eu tenho as semi-reações do hidrogênio e oxigênio, isso gera elétrons. Eu vou deixar para o grupo falar de como é feito isso, tá? Para não ficar antecipando o tema deles. E quando acontece a geração, acontece, né, o caminho de elétrons nesse circuito, gerando uma DDP de 1,23 volts, né? Isso pode ser usado, então, né, aqui está a foto de uma célula combustível de hidrogênio, célula combustível. Isso pode ser usado como uma fonte, né, de elétrons, né, para movimentar um motor elétrico, né? Aí a reação, né, que acontece lá dentro, o hidrogênio libera elétrons, o oxigênio captura os elétrons desse sistema, né, e se eu aproveitar esses elétrons para movimentar ali algum motor, alguma coisa, né, eu tenho aqui uma reação global. A reação global aqui gera água, né? Então o motor movido a hidrogênio é um motor que não é a combustão, né? É um motor elétrico, no qual eu tenho hidrogênio se combinando com oxigênio para formar água, né? E aqui está a foto de um carro, né, movido a hidrogênio, né? Aqui eu tenho cilindros de hidrogênio e oxigênio, aqui eu tenho a célula combustível, e aqui eu tenho o motor, né, que é um motor totalmente elétrico nesse caso. São alguns protótipos, né, de carros movidos a hidrogênio. Eu só estou falando bem rápido aqui para não estragar aqui o tema do grupo aí. Que é um BMW. Esse aí é o do vídeo que eu achei. Esse Toyota aí. Legal. Esse Toyota aqui, né? Esse aí, mostrou lá na Califórnia, é um brasileiro. Tipo, que apresentou esse carro. É um carro real, né? Na verdade, assim, a gente não tem ainda aqui no Brasil, não está evoluído o suficiente tecnologicamente para isso. Mas no mundo todo já estão rolando vários protótipos. Protótipos já está sendo vendido comercialmente já de carros movidos a hidrogênio. Já existem postos de hidrogênio, né? Sim, lá na cidade, lá, não sei se era Los Angeles, aí ele mostrou lá e tinha 3 postos, mas já iam abrir mais uns 10. Não, porque tem, tinha né? vendido muitos carros. Isso, tem muito carro já. De combustível hidrogênio. Isso, caminhão a hidrogênio já, ó. Máquina a hidrogênio, ônibus. Por aí vai. Vou deixar para vocês isso aí, para não estragar o tema. Aí o posto de hidrogênio, isso aqui na Islândia. A Shell aí, grande produtora de petróleo, se rendendo ao hidrogênio. Bom, alguma dúvida até aí? Por que, pessoal? Pode falar. Não é dúvida. Uma coisa que incomoda no carro hidrogênio é que não tem barulho, cara. Muita gente reclama disso. Isso aí. Não tem aquele... Ele citou isso. Como é um motor elétrico, né? Uhum. Não é um motor a combustão que tem movimento de pistão, né? Aquela coisa toda. O carro, ele é muito, muito silencioso. Né? Quase que você não percebe que o carro está ligado, que o carro está funcionando. Né?
Então, o pessoal que gosta muito de automobilismo, né? Isso aí acaba tirando um pouco do charme, né? Do automóvel, do ronco ali, de você ouvir, né? Mas, Sim, mas por um lado também para até a poluição sonora. Mas, pô, tem muita gente que às vezes vai atravessar a rua e não tá nem se dando conta que tá vindo um carro, porque é então, muito silencioso mesmo. isso que foi falado no chat agora. Tem todo esse fator, mas uma das críticas é que os automóveis a combustão geram muita poluição sonora, além da poluição Sim. atmosférica, né, do gás e tudo mais. Então essa é a grande questão, né? Que com o ruído bem diminuído, né? Você tem aí a questão da poluição sonora diminui bastante. Mas, assim, estou para dizer para vocês que esse é um caminho sem volta, tá? Por quê? Primeiro que os combustíveis estão diminuindo, uma hora vai acabar, né? Os combustíveis fósseis que eu falo, né? Diesel, Sim, gasolina, isso vai acabar é em certo subsídio. momento, né? Sem contar a questão do aquecimento global, né? Que é um fator aí extremamente relevante que tem que ser levado em consideração. Tudo que é renovável eles vão começar a abraçar agora. Não tem jeito, né? Assim, vai ser algo bem devagar? Vai ser, né? Mas, por exemplo, né, a Fórmula 1 sem aquele ronco lá, né, e tal, vai ser um negócio meio estranho, né? Mas tô para te dizer que, por exemplo, os primeiros carros aí, né, geralmente as tecnologias de Fórmula 1 estão sempre na frente, né? Daqui a pouquinho esses carros vão ser movidos a hidrogênio. Não tem outra questão. Bom, aí eu vou deixar o resto das curiosidades. Tem muita coisa para falar aqui, tá, de hidrogênio, mas vou deixar para o grupo aí para não estragar. Mas o hidrogênio entra aqui na parte de eletroquímica, tá? Tem muitos, obviamente, muitos grupos de pesquisa no mundo trabalhando sobre hidrogênio. Tem outras questões envolvidas, por exemplo, como obter o hidrogênio, como estocar o hidrogênio, como armazenar o hidrogênio, como construir uma célula combustível, que é basicamente essa ideia aqui da célula combustível. Como construir uma célula combustível eficiente, né? Porque tem toda a questão de geração de calor da reação. Então, tem vários grupos no mundo todo pesquisando melhorias na tecnologia do hidrogênio. Mas, por exemplo, eu já venho acompanhando essa questão do hidrogênio há uns 10 anos, 10, 15 anos, né? O que eu venho acompanhando é que há uma evolução muito grande tecnológica, tá? Muito rápida. Há 10, 15 anos atrás, a gente tinha protótipos de carro a hidrogênio muito rudimentares, entendeu? Hoje a gente tem protótipos de hidrogênio, carro a hidrogênio, que são carros que quem me dera tivesse um carro olha aí, tivesse um carro desse na minha garagem. Esse é o Toyota Mirai, que eu peguei o vídeo. Eu não veio aqui o nome. Então, o carro, muito Bonito pra bonito, caralho, né? esse mesmo. Muito bonito. Olha só um carro desse esportivão pra caramba, entendeu? Então, assim, antigamente os carros, há 10, 15 anos atrás, os carros a hidrogênio ainda eram bem rudimentares, assim, entendeu? Hoje eles adaptaram tudo. Lógico que tá muito caro ainda comprar um carro a hidrogênio. Também, o negócio que eu vi também no vídeo, o pessoal lá, por exemplo, o governo lá da Califórnia estão ajudando, por exemplo, estão incentivando a pessoa a comprar carro movido a hidrogênio, melhorando o preço, dando, por exemplo, 3 anos de abastecimento grátis, entendeu? Bacana. Para incentivar a galera a comprar. Isso nunca vai acontecer no Brasil, né? Por exemplo, eu coloquei placa solar na minha casa, né? Placa fotovoltaica, né? Uhum. Eu coloquei 22 placas. Foi um absurdo, cara. Um absurdo de valor, assim, entendeu? Por quê? Porque o governo... Primeiro que essas placas são todas importadas, tudo em dólar, né? Segundo que o imposto ainda é muito alto. E terceiro que o governo não dá incentivo nenhum para a gente colocar. Então, cara, é meio que desanimadora, mas mesmo assim eu fui lá e coloquei 22 placas. Tô vendo um resultado bacana. Aí o seguinte, eu só queria aqui
falar por quê. Sim, a longo prazo vale a pena, vale sim. Pelos meus cálculos, eu coloquei já tem uns 2 anos. 2 anos? Não, deve ter 1 ano e meio que eu coloquei. Eu coloquei as placas logo depois que o governo do estado, porque o Espírito Santo tinha ainda um absurdo, que era o único estado que cobrava ICMS, cobrava imposto sobre a energia que você produzia na sua casa. Isso. Produzia energia, você pagava energia que você produzia na sua casa. Aí, me parece não, foi lá, volta de outubro, novembro de 2018, se eu não me engano, o governo do Espírito Santo tirou esse imposto. Aí ficou um pouco mais rentável, assim, ficou um pouco mais viável colocar. O mais viável seria a placa ter um valor baixo, o conversor ter um valor baixo, né? Que são dois equipamentos caros. Tem que colocar o inversor, aliás, não conversor, o inversor que custa, bom, caro pra caramba, que é proporcional à quantidade de placa que você coloca, né? Então, só falando aqui em casa eu coloquei 22 placas em 2018. Saiu aí na ordem aí da ordem de R$1.000 cada placa já com inversor, né? Foi 22, 23 mil, 24 mil mais ou menos o projeto todo. Eu considero muito caro, né? O Júlio adora. O Júlio me pergunta sobre isso direto. Ele já me pediu a conta aqui de casa de energia, já pediu um monte de coisa para ele apresentar, né? A linha dele é muito isso aí. E é assim, o que eu vi, né? O que eu observei? Que a economia, né, de energia foi muito bacana, né? Tipo, a minha conta aqui de casa era muito alta. Aqui em casa é muito grande. Eu tinha uma conta de energia em torno de R$800, né? A conta caiu para mais de 50%, entendeu? Não zerou, não consegui zerar porque para eu zerar a conta eu precisaria de muito telhado na minha casa. E eu tenho só alguns telhados virados para norte, né? Tem todo esse problema, tem que ser o telhado virado a norte, tem que ter um ângulo, o ângulo tem que ser de 20 graus aproximadamente, né? E aí eu não tinha muito telhado a esse ângulo, né? Então eu não consegui colocar muita placa. Mas assim, o que eu prevejo? Eu prevejo que meus cálculos que é de reverter esse investimento meu entre 4 e 5 anos, tá? Entre 4 e 5 anos eu já voltaria esse dinheiro que eu investi, né? Que não é muito tempo, né? Considerando que uma placa dessa tem pelo menos a garantia da placa é de 12 anos, né? Você tem uma garantia de placa de 12 anos, se você já reverteu 4 anos do que você investiu, você sobra aí 8 anos para você lucrar, né? Considerando que a placa vai estragar em 12 anos, né? Mas enfim, tô usando aí. Tô usando. Tá sendo bem legal. Bom, e aí, a questão que eu quero abordar com vocês é o seguinte, agora. Esses potenciais aqui, ó, mostrados na tabela, são potenciais padrão, que significa dizer que eles foram medidos numa condição muito especial, numa condição de temperatura e numa condição de concentração de íons de 1 mol por litro. Se eu mudo essas condições, eu não fico mais numa situação padrão. Eu saio da situação padrão. E quando eu saio dessa situação padrão, eu preciso calcular o novo potencial. E existe uma equação para calcular esse novo potencial. Essa equação que vocês vão ver provavelmente em outras disciplinas, principalmente disciplina que trata de corrosão, só pulando aqui, é essa equação aqui, ó, chamada equação de Nernst. Ok? Tua. Essa equação serve para quê? Essa equação que está mostrada aqui, ó.
Esse ln é aquele mesmo da última equação de Clay? É o logaritmo natural, né? Uhum. O E aqui seria o potencial que você quer calcular do sistema em outra condição, a diferente potencial. Esse aqui seria o padrão da tabela, menos R, que é a constante dos gases, vale 8,314. N aqui é o número de elétrons envolvidos na reação eletroquímica. Ln aqui é o logaritmo, né? E Q, esse Q aqui é de quociente. Esse Q é a concentração dos íons dos produtos dividido pela concentração dos íons dos reagentes. Sendo que aqui tem que ser íons, ok? Íons. Eu vou dar um exemplo de como calcular usando essa equação chamada equação de Nernst. Aqui eu tenho uma forma mais, vamos dizer assim, mais simplificada da equação, transformando isso para log normal e considerando que a temperatura aqui, ó, é de 25 graus Celsius. Ah, sim, esqueci do F, né? O F aqui, ó, é uma constante também, chamado de constante de Faraday. Constante de Faraday. Essa constante tem um valor de 96.500 coulombs. É um valor constante. E aí, substituindo tudo isso, imaginando que a temperatura é constante do experimento que você está fazendo, né? Por exemplo, 298 kelvins é 25 graus Celsius. Substituindo a temperatura, substituindo o R, que é constante, substituindo o F, que é constante, e jogando para log normal, eu chego numa equação que é chamada equação simplificada. Tá? A única coisa que vai mudar aqui é o N, que é o número de elétrons, o quociente, e só isso, né? E você vai calcular aqui o potencial da reação que mudou a concentração. Então, por exemplo, na pilha de Daniel, a diferença de potencial que a gente viu lá, a DDP padrão, o E padrão, foi de quantos? 1,1 volt, ok? E se vocês observarem no vídeo que eu mostrei no início da aula, no vídeo não dá 1,1 volt. Dá um pouco diferente disso. Por que dá um pouco diferente disso? Porque provavelmente a temperatura do experimento que ele fez no vídeo não é 25 graus Celsius e provavelmente as concentrações das soluções não estão a 1 mol por litro. Correto? Então, por isso que tem essa diferença. Exemplo. Vamos supor que eu tenho, então, a pilha de Daniel. E eu tenho as concentrações aqui, ó, de cobre e de zinco não são de 1 mol por litro, são diferentes de 1 mol por litro. Ok? Está diferente de 1 mol por litro. Então, eu vou usar essa equação de Nernst para calcular um novo potencial. Eu sei que na pilha de Daniels são quantos elétrons que estão envolvidos, né? O zinco passa de zinco 0 para zinco 2+. Então, eu sei que são 2 elétrons que estão envolvidos. Então, o N da equação é igual a 2. Ok? Então, considerando a temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, ou 298 kelvins, lógico, se a temperatura mudar, tudo muda, eu posso usar essa equação aqui simplificada. Ficaria assim, ó, o novo potencial vai ser igual ao potencial padrão menos 0,0592 dividido por N log de Q. Ok? Então, o potencial que eu quero descobrir na nova concentração vai ser o potencial padrão da pilha de Daniel, que é quantos? 1,1 volt. Padrão. Menos 0,0592, dividido por N, que é o número de elétrons, que é 2, né? Log do quociente
da concentração dos produtos dos íons dividido pela concentração dos íons reagentes. Quem são os íons produtos? Zinco. Então seria concentração do zinco, que vale quantos? 0,05 dividido pela concentração dos íons cobre, que vale 5. Ok? Substituindo isso, quanto que vai dar o E? Note o seguinte, pessoal. Quando a concentração dos íons for 1 e 1, o que vai acontecer? Quando é 1 e 1, isso aqui vai dar 1 e 1. O log de 1 dividido por 1, que é 1, o log de 1 é 0. Todo esse termo aqui, ó, todo esse termo dá 0. Ou seja, quando a concentração é padrão, você encontra um potencial padrão de 1,1 volt. Né? Toda a equação é zerada, mas não é o caso aqui. Né? Está um pouco diferente aqui de 1. Então ficaria 1,1 menos 0,0592 dividido por 2, vezes o log aí dessa divisão. Alguém tem uma calculadora científica aí para me falar quanto que dá o log disso? Ô, professor, é log ou LN? Log. Eu estou usando aqui a equação simplificada. Ó. Então é menos 2. Estou usando essa aqui. Ó. Se você optar em usar essa de cima aqui, ó, tudo bem. Aqui é LN, aqui ele transforma para log, tá? Não tem problema nenhum. Quanto que dá? Alguém colocou no chat aí e não acompanhei. Espera aí. Só voltar aqui. 0,1, ok. Então ficaria 0,1 aqui, ó. Meu aqui deu menos 2. Menos 2? 0,05 dividido por 5 vai dar 0,001. Lugar, deixa eu ver. Log de 0,01. Menos 2. Gabriel tá viajando. Mas é menos 2 mesmo, pessoal. Menos 2 então, né? Ok, então vai dar menos 2 aqui. Aí, resolvendo isso, ficaria então quantos? Quanto que daria isso? É igual a 1,1 menos, aí vai ficar aí 0,0592 vezes 2. Aqui vai cortar, né? Só fazer essa conta, né? Vai dar mais nesse caso, vai ficar 1,1 mais, né, que tem jogo de sinal aqui, né? Mais 0,051. 1,1 mais 0,0592. Vai dar uma diferença de potencial nova de total, né, resultante, de 1,592. Quase que não fez muita diferença, né? Potencial padrão é de 1,1 volt, né? Deu aqui na segunda casa decimal, né? 1,1 volt, ok? Então, para que serve essa equação? Recapitulando, pessoal. Essa equação aqui serve para calcular o potencial de uma pilha quando a concentração dos íons da solução forem diferentes de 1 mol por litro, tá? Por isso que a gente tem que usar essa equação aí. Tranquilo. Tranquilo? Bom, tem um grupo aí que vai falar de corrosão, não é isso? Ah, tá. Repetiu o que é o quê, né? O que aqui é o quociente, é a razão entre a concentração dos produtos e os reagentes. É sempre dessa ordem. Concentração de produto dividido pela concentração dos reagentes. Sendo que sólido aqui não entra nessa expressão, só vai entrar os íons. Então, olhando aqui a reação, ó, quem são os produtos? Zinco 2+, e cobre. Ok? Zinco 2+, e cobre. Só que o cobre é o quê? Sólido. Sobrou quem? Zinco. Então, seria a concentração do zinco, que é uma concentração experimental. Eu que estou falando, olha, a concentração do zinco lá na solução vai ser tal, ok?
ok? Nesse caso, 0,05. Está aqui, ó, 0,05. Dividido pela concentração dos produtos, dos reagentes. Quem são os reagentes? Zinco sólido e cobre 2+. Só que o zinco sólido não tem concentração, né? Então, a gente usa só quem? O íon, que nesse caso é o cobre. Então, cobre 5 mols por litro. Engraçado, o Gabriel Vila Dias, ele entrou agora. Cara, o cara não teve nem a cara de pau, né? Nem a cara de pau, não, nem a decência, né? Ele entrou, 3 segundos depois ele saiu. Eu vou fingir que eu não vi isso e vou fingir que foi algum problema do computador dele lá, que deu algum erro lá, né? Enfim. Então, voltando aqui, ó. Esse Q aqui, ó, é o quociente da concentração dos produtos pelos reagentes. Então, é 0,05 dividido por 5, que foi a concentração dada pelo problema aqui nesse caso, do exemplo. Tá bom? Ok. Algum grupo aí vai falar de corrosão? Fala para mim. Vai ter algum grupo falando de corrosão? Alguém que está aí no chat aí? Ah, beleza. Então, Daniela, eu não vou entrar muito em detalhes sobre corrosão, não, tá bom? Vou deixar para vocês abordarem esse tema aí. Mas corrosão é um fenômeno, só falando de termos gerais, corrosão é um fenômeno espontâneo, né? Ou seja, é um fenômeno que ocorre naturalmente. Então, corrosão nada mais é do que uma pilha, né? Quando eu estou falando de uma corrosão, estou falando de uma pilha, né? Diferente de potencial ali, está dando um ΔE maior do que 0, ou seja, positivo, né? Porque a reação entre as substâncias que estão presentes ali está dando positivo, né? Como eu falei, esse é um tema muito importante da área de vocês, tá, pessoal? Muito, muito importante da área de engenharia mecânica. Inclusive, eu já disse isso, tem cursos de corrosão, tem curso inclusive, avançados, né? Depois de formado, fazer um mestrado, doutorado na área de corrosão, né? Por quê? Porque é um fenômeno que nos rodeia, né? E que causa muito prejuízo, né? Financeiro, né? Então, evitar a corrosão, descobrir quais são os mecanismos de corrosão, né? São muito importantes entender. Então, por isso que existem estudos, né? Avançados para isso. Não vou abordar, não, mas tem a questão da proteção, né, da corrosão, que é o tal do metal de sacrifício. Legal, Daniele, vocês falarem sobre isso, tá? Do que seria o metal de sacrifício. Enfim, falar sobre corrosão de forma geral, tá bom? Falar de proteção, né, de corrosão, falar de passivação, né, o caso do alumínio, por exemplo. Por que o alumínio não enferruja, né? Tem a questão da passivação, né? O aço, acontece também a passivação no aço inox, né? Por que o aço inox evita tanta corrosão, né? Porque tem a questão da passivação, né? O dia da apresentação, eu não me lembro, mas eu acho que é final de agosto. Final de agosto. Entre dia 18 e 20 alguma coisa. Tá no AVA lá, essa data lá, tá na tabela lá. Ok? Eu vou terminar a aula hoje, porque o tema que vai agora seguir, tá dentro de eletroquímica ainda, seria a eletrólise, né? Seria o contrário, seria eu aplicar uma corrente elétrica para inverter uma reação eletroquímica, né? Seria a eletrólise. Eu vou deixar isso para a semana que vem, tá bom? Ô, professor. Diga. A ordem das apresentações é a ordem lá dos grupos, por exemplo? O tema 1, 2, 3? Isso, exatamente. Vai ser daquela ordem lá. Aí, pessoal, legal vocês deixarem, né, a apresentação engatilhadinha, né? Para na hora da apresentação não ter problema e a gente começar a apresentação logo em seguida que termina do anterior, né? Ok? Posso fazer algumas perguntas, alguém quiser fazer alguma pergunta e tudo mais, mas vai ser nesse esquema que a gente está fazendo aqui, compartilhando tela, né? Nesse caso, vai ser um de vocês aí do grupo aí que vai compartilhar a tela, e os outros, né, vão falando e tudo mais, né, enquanto vai passando aí os slides, tá bom?
Mas vai ser nesse esquema aqui mesmo, aqui, que a gente está fazendo aqui. De compartilhar a tela e apresentar os componentes do grupo. Beleza? Então, essa seria a temática da aula da semana, né? A primeira parte da eletroquímica, né? Seria pilhas, né? A questão de espontaneidade, cálculo de DDP, e aí vou passar uma listinha de exercícios para vocês aí para a semana, né? E aí na semana que vem, na terça-feira, a gente continua com a eletrólise, ok? Show. Valeu, pessoal, então. Com isso a gente termina. Um grande abraço aí. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, valeu.